Vocês devem ter visto os protestos na França, né? Lixo se acumulando nas calçadas de Paris, postos de gasolina sem combustível e centenas de milhares de pessoas nas ruas contra a reforma da Previdência do governo atual. As cenas dessa queda de braço entre manifestantes e o governo Macron chamaram a atenção para um hábito bem francês, o de protestar. Só em Paris são registrados, em média, 5 protestos por dia. Isso são números oficiais do governo e em tempos de normalidade. É uma verdadeira cultura do protesto. Nesse vídeo eu vou te falar sobre a origem dessa cultura, como que esse poder que emana das ruas criou e derrubou regimes em Paris e transformou a França. Nessa onda recente de protestos na França, teve um vídeo que viralizou de pessoas comendo normalmente numa pizzaria, enquanto é possível ver fogo pela janela. Olha só. A calma das pessoas é chocante e passa até uma impressão de ser uma montagem. De acordo com o jornal Libération, o vídeo é real e foi gravado numa pizzaria em Saint-Étienne. O fogo viria de lixeiras incendiadas por manifestantes, mas que já estava sendo controlado pelos bombeiros. Mas a imagem passa essa ideia de como que os protestos são corriqueiros na França. Mas de onde que vem essa cultura do protesto no país? Boa parte da política francesa aconteceu e acontece na rua. Quando eu digo isso, muita gente deve pensar automaticamente em maio de 68 ou na própria Revolução Francesa, em 1789. Mas se eu te disser que essa cultura vem de antes disso, da Idade Média? Na Universidade de Paris tem registros de estudantes que interromperam as aulas em 1229 para protestar contra a morte de colegas que foram assassinados por sargentos da monarquia. E além disso, na Idade Média, a rua também era um espaço de manifestação política de burgueses, comerciantes e artesãos. Já no século XVIII havia também os charivaris, que eram rituais públicos de humilhação de pessoas que cometeram delitos morais. Mas com o passar do tempo, na França, esses rituais foram ganhando uma conotação política e cobradores de impostos ou outros oficiais passaram a ser alvos. Mas e a Revolução Francesa? O mito do poder que emana das ruas veio mesmo com a Revolução Francesa, em 1789. Na época, a França era dominada por uma monarquia e o país enfrentava uma crise econômica profunda. Enquanto a população passava fome, os nobres levavam uma vida de ostentação e administravam mal os recursos públicos. Resumindo bem a história, o povo foi às ruas, se rebelou e a família real francesa foi condenada à guilhotina. Assim nasceu a República Francesa e a guilhotina continua no imaginário do país ainda nos dias de hoje. Teve até o caso de uma manifestante que foi condenada na justiça por pedir a destituição e a decapitação do presidente Emmanuel Macron durante os protestos dos coletes amarelos em 2020. Macron! Destituição! Macron! Destituição! Mas quão violentos são esses movimentos de rua? Da Revolução Francesa para cá, houve uma tentativa de alguma forma de institucionalizar esse poder das ruas e trazer para dentro do jogo democrático. Durante a Revolução Francesa, centenas de milhares de pessoas morreram. E o século seguinte também teve vários regimes sendo feitos e desfeitos por protestos e movimentos revolucionários de rua, como, por exemplo, a Revolução de 1848, a Comuna de Paris, entre outros. Isso tudo faz parte do imaginário francês, mas sempre foi muito violento. Muitos especialistas apontam que existe na sociedade uma cultura do confronto, ao invés de uma cultura da negociação. O direito de se manifestar está previsto em lei, mas tem suas regras. Desde 1935, as manifs, como são chamadas as manifestações em francês, têm que sempre ser avisadas previamente na prefeitura. É uma chance de discutir o projeto, o trajeto e a duração com as autoridades. E organizar uma manifestação sem autorização é crime com pena de 6 meses de cadeia e uma multa de 7.600 euros, mais de 40 mil reais. Mas vamos falar de uma das ondas de protesto mais famosas do mundo, Maio de 68? Maio de 68 em Paris começou com uma greve de estudantes na Universidade de Nanterre, mas logo se espalhou para outras universidades e para as fábricas. As demandas tinham um caráter revolucionário, anticapitalista e inspiraram muita gente no mundo todo. Mas foi diante de uma forte repressão policial que os estudantes receberam apoio e a simpatia de grande parte dos franceses. Era um movimento com um alto grau de utopia e a revolução idealizada pelos estudantes não aconteceu. Mas o movimento moldou a França moderna de hoje e trouxe grandes mudanças sociais e de comportamento na sociedade, como, por exemplo, avanços nos direitos das mulheres na França. Mas você deve estar se perguntando, as manifestações alcançam alguma vez seus objetivos? Muitas vezes sim. Em 1995, então, o primeiro-ministro francês Alain Juppé queria reformar a Previdência e a Segurança Social, fazer cortes.
Depois de 3 semanas de greves e muitas manifestações, o governo voltou atrás. Em 2006, foi Dominique de Villepin que queria passar uma reforma trabalhista criando contratos de trabalho mais flexíveis. O projeto foi abandonado por conta de protestos. E um exemplo mais recente foi o caso do Gilets jaunes, das manifestações dos coletes amarelos, que se espalharam por toda a França. No fim, o presidente Emmanuel Macron cancelou o aumento dos impostos sobre os combustíveis, que foi o estopim dos protestos, e ainda aumentou o salário mínimo em 7%. Mas nem sempre as manifestações funcionam. Recentemente tiveram movimentos contra a reforma trabalhista de François Hollande em 2016 ou contra reformas na Empresa Nacional de Trens da França em 2018, que não atingiram seus objetivos. Os protestos de agora são contra a alteração na idade da aposentadoria, de 62 para 64 anos de idade, mas também pelo fato da alteração ter sido feita à força, invocando um artigo da Constituição em que o governo consegue passar leis sem a aprovação do parlamento. Muitos franceses veem isso como uma atitude absolutista do presidente francês Emmanuel Macron. E aí entra outro aspecto importante das manifestações, que é uma parte social, a da discussão. Para muitos franceses, as manifestações fazem parte da formação política, um espaço de troca de ideias. E na opinião dos franceses que têm ido às ruas, é exatamente isso que falta nesse governo atual do Emmanuel Macron.